Nesse seminário, eu acho que deveria ter mais de 100 seminaristas. Era enorme. Só que no primeiro, que eu achava que a pegação era forte, nesse outro era 2 vezes mais. Era descarada a coisa, assim. Descarado. Porque os próprios padres, eles tinham seus namorados dentro do seminário, assim, de uma maneira muito escrachada. Não todos. Gente, a senhora conservadora dentro de mim tá horrorizada. E aí eu entrei numa crise muito louca. Eu fiquei muito pilhado, porque assim, eu tinha vontade de ser padre, mas tinha a questão da sexualidade, que a igreja publicamente diz que não aceita, né? Sim. Porque lá dentro rola de tudo, mas assim, pro povo sempre tem que ter aquele discurso que, não pode, a gente não pode ter sexo, não pode namorar, não sei o quê. E aí o que acontece? Eu comecei a viver esse conflito. Tem a culpa, que você já citou antes, tem a dúvida, qual é a minha vocação, então? Porque se Deus não erra, e eu tenho vocação, então não era pra eu sentir desejo. Ou não era pra eu sucumbir ao desejo, porque o desejo talvez sempre vai ter. Sim. E aí eu tava sempre sucumbindo, tava sempre caindo em tentação. Mas tem era alguma coisa errada? Bem que já tá de sucumbência. Deus não erra, Deus é perfeito. Então o erro só pode estar em mim. Se o erro está em mim, logo eu vou sair. Foi o meu pensamento, se eu não tô dando conta de cumprir um propósito ao qual eu mesmo disse que queria, ninguém me forçou. Você começa a questionar, imagino que você começa a questionar da seguinte forma, não é que a igreja não vai ser boa pra mim, eu não vou ser bom pra igreja. Eu pensei que talvez não era um lugar que também me coubesse, ou que a questão de viver a minha sexualidade era mais importante do que viver ali naquele sacrifício, tentando me encaixar numa coisa que eu tava vendo que 70% das pessoas não estavam vivendo. Tava todo mundo com seu namorado, com a sua namoradinha também. Tinha uns que pegavam a namoradinha. Ou com os dois também. Ou... Era muito visível. Isso era motivo de piada, assim, na mesa, às vezes. Tava todo mundo comendo em Brasília. Tinha os apelidos femininos. Então, por exemplo, o fulano é a Patrícia, sabe? Colocava nomes femininos no outro padre, no outro seminarista. Mas isso era de maneira bem-humorada ou de maneira pra constranger? Bem-humorada. Tá. Então, assim, de deboche, de piada. Tinha um menino, por exemplo, lá em Brasília, que ele era do Ceará. Então, ele tinha a questão do sotaque. E também, além do sotaque, ele falava muito fino. Ele tinha uma voz fina, bem afeminada. O que o padre faz com ele? Pra você ter ideia, olha só como a igreja é. Colocou ele pra uma aula de etiqueta e mandou ele fazer, acho que fonoaudiologia. Pra engrossar a voz. Pra engrossar a voz. Ou seja, ele não ia ser expulso por ser gay e ser gay afeminado. Ele tinha que ficar um pouco mais macho. Tinha que se adequar aos padrões da igreja. Isso, pro pessoal na paróquia não ficar escandalizado, entendeu? Quando ele subisse ao altar pra celebrar a missa daqui a alguns anos. Então, pra você ter ideia como que são esses mecanismos de controle, de cerceamento. E de moldar as pessoas da forma que a gente quer. A formação da igreja, né? Por isso que fica tanto tempo no seminário. Pra você ter ideia, geralmente é de 10 a 13 anos. É uma vida muito longa. Não é igual um pastor, por exemplo, que são poucos meses, já é ordenado. O padre demora muito tempo pra ser padre. E aí o que acontece? Eu comecei a entrar nessas crises. Aí eu saio a primeira vez, eu tenho 18 anos, saio do seminário e aí eu sou mandado pra morar com um padre numa paróquia. No Goiás, no interior do Goiás. Eu chego na paróquia, já nos primeiros dias o padre me meio que forçou mesmo a ter relação sexual. Então, ali uma relação totalmente abusiva. Totalmente abusiva. Não era de acordo. Tipo assim, ele não era alguém que eu me atraía sexualmente. Era alguém um pouco mais velho. Eu acho que esse padre tinha mais de 30 anos na época. E eu tinha 18 para 19, né? Era bem jovem. E aí começa o quê? Só mora eu e o padre na paróquia. Não era um seminário, era um negócio que a gente chama de casa paroquial. Tem a igreja e tem a casa do padre, né? Eu tava ali pra ajudar, pra sair daquela crise e depois decidir. O que acontece? Com 3 meses, eu acho mais ou menos que eu tava ali, eu voltei pro seminário, porque tava sendo um inferno viver com aquele padre, sabe? Então era melhor ficar lá dentro do seminário, que tinha outros garotos da minha idade, que eram meus amigos, inclusive, e que eram de idades parecidas. Só que o que eu faço? Eu volto pro seminário, mas não pro mesmo. Eu vou para um seminário no interior de São Paulo, numa cidade chamada Mococa. Já ouviu falar? Conheço Mococa também. É bem longe, né, da capital. Eu vou morar em Mococa num convento.
Nesse seminário, eu acho que deveria ter mais de 100 seminaristas. Era enorme. Uhum. Só que no primeiro, que eu achava que a pegação era forte, nesse outro era 2 vezes mais. Era descarada a coisa, assim. Descarado. Porque os próprios padres, eles tinham seus namorados dentro do seminário, assim, de uma maneira muito escrachada. Não todos. Gente, a senhora conservadora dentro de mim tá horrorizada. Tinha padres que não namorava ninguém? Tinha. Tá? Não vou dizer que eram todos. Tinha alguns lá que não se envolviam com ninguém, que eram muito sérios, né? Que eram muito assim, levavam a sério. Então. E esses padres mais sérios, de que forma eles enxergavam isso? Porque do jeito que você tá falando, é algo que não dá pra se esconder, principalmente dos mais sérios. Você tá acompanhando as notícias que tá saindo sobre os padres nos últimos tempos? Sim. Nos últimos anos, mais ou menos a cada 3, 5 dias, tem um escândalo sexual de padre na mídia. Uhum. E nem todos caem na grande mídia, mas toda semana tem. Essa última semana, acho que passada, foram 3 escândalos lá no sul do país com padres envolvidos. Teve com namorada. Teve uma orgia na casa paroquial, uma notícia recente. Acho que tem 2 semanas esse. Essa notícia é recente. Mas teve também, acho que foi outubro, o padre com a noiva do fiel. Também, o padre pegou a noiva. E aí o marido, o noivo dela abre a porta do banheiro, ela tá com o padre dentro do banheiro, a menina. Então, tipo, aquilo ali é o que sai pra mídia, só pra deixar claro, é só a ponta do iceberg. Uhum. Porque o que é dentro... Eu não tô falando isso pra escandalizar tão somente. Você tá falando algo que você falando pra dizer que os padres, eles também têm desejos, têm sexualidade. Sim. Eu acho uma grande besteira, por exemplo, ainda existe o celibato. Uhum. O padre ser casado ou não ser, que diferença vai fazer para o trabalho que ele desempenha na igreja? É melhor do que fazer as coisas escondido. Então, eu acho que se o padre quer casar, deixa ele casar. Se o padre não quer casar, tudo bem, mas os que querem casar... que vai mudar, entendeu? No trabalho que ele desempenha na paróquia. Ele vai ser melhor ou pior que isso? Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você quer deixar registrado a tua história, falar um pouco sobre você, sua vida. Eu tenho uma história incrível para contar. Quer divulgar a sua empresa, lançar o seu produto? Vem bater um papo comigo aqui no Ponto de Ironia. E aqui você vai registrar, vai fazer cortes incríveis para abastecer as suas redes sociais, o seu canal no YouTube. Você vai poder chamar a atenção de outros programas, outros influenciadores, com esse conteúdo diferenciado da sua vida, da tua história, do teu projeto, da tua carreira. Entre em contato com a gente, vem aqui pro Ponto de Ironia, marque a tua entrevista, marque a tua visita aqui no meu estúdio, no meu programa. Você vai se surpreender com aquilo que a gente tem para te oferecer. Entre em contato agora mesmo e já vamos deixar isso certo, tá bom? Aguardo você aqui na minha mesa batendo papo comigo, vai ser um prazer ter você.